Olá, pessoas, estamos aqui em mais um episódio, né, do podcast Altas Ideias. E a gente está trazendo um tema hoje que pode ser bastante amplo, né? Nós vamos falar sobre o Brasil contemporâneo a partir de algumas perspectivas. Digamos que o ponto, né, de partida desse Brasil contemporâneo vai ser o golpe militar, golpe civil e militar, né? Eu não posso me deixar contaminar por essa memória criada. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui com meus dois colegas de profissão, que são maravilhosos. Professor Nilo. Olá, gente boa, tudo bem? Generosa, Lia, como sempre. Valeu, Lia, estamos juntos. Professor João Paulo Cláudio. Beleza, tudo bem com você? Espero que tenha ótimos estudos e ótimas conclusões a partir do podcast de hoje. E eu, Lia Moita, né? Dou aula aqui de sociologia, de filosofia, de história. E estou, mais uma vez, né, bastante feliz de estar aqui com os meus companheiros para discutir esse assunto. Mas nós não vamos falar apenas dessa temática, né? Nós não vamos nos limitar a falar sobre o movimento que ocasionou esse golpe no dia 31 de março de 1964. 60 anos, né? 60 então, uma data anos. Importante para a gente lembrar. Data, né? fechada que o vestibular ama. E não só porque o vestibular ama, é porque tem que ser sempre discutido. Porque nos últimos anos veio uma tal de reconstrução da memória, podemos dizer assim, né? Disputa pela memória. Então, em relação à ditadura civil-militar. Então, a gente vai falar aqui não só sobre esse golpe, mas para falar também de assuntos pertinentes a esse período no Brasil, que durou de 1964 até 85, e principalmente dando visibilidade a grupos que foram silenciados nesse momento, né? Silenciados e dizimados. É isso aí. Falar sobre os indígenas, falar sobre os negros, que com certeza eles foram grande parte dos grupos sociais que sofreram com os desmandos, com a violência desse período. Então, assim, antes de a gente começar essa discussão, a gente pode falar um pouco sobre essa disputa por memórias. Isso aconteceu lá por volta de 1985, na verdade não necessariamente em 85, né? Já no final da década de 70, início da década de 80, muitas pessoas que participaram desse período, né, da ditadura civil e militar, elas começaram a tentar se livrar dessas características relacionadas à ditadura. Começaram a se sair um pouco desse momento para que não tivesse a memória atrelada a esse período político no Brasil. E aí, a gente pode primeiro trazer uma discussão. O que é essa memória? Né? Qual a diferença da memória para a história? Porque a história está lá contada em todos os livros. Temos claramente que foi um golpe civil e militar, que o Brasil ele não foi governado de forma democrática durante todos esses anos, mas nos últimos anos nós temos ouvido inúmeras narrativas sobre esse momento, inclusive chamando esse período, né, chamando um momento específico de revolução, e esse período chamando de um momento ou chamando de um governo autoritário sem trazer as características do período ditatorial. E por que acontece essa disputa por memória? O que é a memória? A memória, digamos que é uma representação do passado a partir do meu momento presente. Então, vai trazer traços do meu presente para a criação dessa memória. E a história, qual é a diferença? Gente, a história ela é baseada em dados científicos, ela é baseada em fontes históricas. E a partir dessas fontes históricas, nós vamos reconstruir esse passado. Né? A gente vai tentar chegar a esse passado de forma mais fidedigna. O estabelecimento das questões metodológicas, conceituais, né? Todo o debate de como você recupera, na medida em que é possível recuperá-la, essas realidades. Né? Então a história não procede meramente por um ato de recuperação da memória
ou das vontades e opiniões, mas ela trabalha com esses critérios de análise, né, que trazem método, o aparato conceitual para estabelecer essas conexões entre o passado e o presente, né? E é interessante você falar nessa questão, não é opinião, porque eu já vi o Nilo, as pessoas falando, olha, é uma questão de opinião. Eu acho que foi a Revolução de 1964. A gente não pode caracterizar como uma revolução, né? Porque, na verdade, nós não tivemos transformações profundas na sociedade. Apesar de passar para esse governo ditatorial, a elite continuou no poder, inclusive a elite financiou, né, o golpe, a elite ela apoiou a retirada do João Goulart do poder, inclusive a elite ela há um tempo já fazia essa campanha, trazendo essa ameaça comunista no Brasil. Né? A gente já teve essa desculpa várias vezes na história, né? Esse anticomunismo, essa histeria comunista no país. Nós sabemos que não era bem assim. Na verdade, o João Goulart estava pretendendo fazer transformações profundas na sociedade brasileira por meio das reformas de base, e um grupo resolveu contestar, mas não porque essas reformas fossem característica comunista, eram mais nacionalistas. E esses projeto grupos de desenvolvimento dentro do sistema que estava colocado, né? Era um projeto de desenvolvimento com características de maior autonomia nacional, né? Isso. E que realmente é contraditado aí pelas forças que se reuniram em torno do golpe de 64. Podemos né? dizer que as forças conservadoras. Então, correto. essas forças conservadoras, elas estavam bem mais preocupadas com a questão de dar oportunidades para as classes populares, por meio da reforma agrária, uma reforma universitária, por meio... A reforma urbana, reforma bancária, a questão do envio dos lucros das transnacionais, multinacionais, né? Então, digamos que foi mais uma questão de manter meus privilégios feitos, né, esse movimento todo feito pela elite. E não só uma elite industrial, mas nós temos uma elite política, uma elite religiosa que participou desse momento. Lia, João Paulo está se coçando. Eu tô só falar. vendo o João Paulo caladinho, eu fico até um pouco assim deprê, vendo o João Paulo tão calado. Ele estava se coçando. Tava. Pessoal, quando a gente vai falar sobre o governo de 64 a 85, primeiro assim, lá vai, né? Minha contextualização. É um contexto que a gente chama de Guerra Fria. Que a Guerra Fria vai de pós-Segunda Guerra Mundial até o final da União Soviética. Então, nesse período da Guerra Fria, nós temos todo um conflito também ideológico, de ideias, uma disputa por ideias e uma disputa por contar a história. Então, quando a gente analisa a década de 1960, é um período que você vai ver ditaduras militares se alastrando década de 60 e década de 70, ditaduras militares se alastrando pela América do Sul, onde vamos analisar mais adequadamente. É bem curioso que na política externa norte-americana no período pós-Segunda Guerra Mundial, eles deixaram a América Latina de lado por um período que vai de 1946, deixaram a segundo plano, até 1959. Em 1959, dois acontecimentos, pelo menos, vão incomodar os norte-americanos a ponto deles olharem mais para a América do Sul e a América Latina. Revolução Cubana e um projeto aqui com o presidente Juscelino Kubitschek, OPA, ou alguns chamam de OPAN, né, que é a Operação Pan-Americana, que é a tentativa de uma construção de uma liderança aqui na América do Sul, sem tanta presença norte-americana. Então, a partir de 59, os norte-americanos eles vão observar mais de perto aqui a América do Sul e vão apoiar golpes militares. Brasil, 64. O Brasil, inclusive, é pioneiro dentro desse projeto, né? Ele estabelece uma espécie de parâmetro com o qual vai se tratar, considerando as especificidades nacionais, os outros países. Né? Aí o que é curioso, Nilo e Lia, é que para a Ásia havia uma teoria, certo, que o Kissinger, que durante muito tempo foi secretário de Estado norte-americano, que morreu há não muito tempo, morreu agora, faz pouco tempo, que ele falava teoria dominó. Mas isso para a Ásia, questão já de vestibular, inclusive, já fiz sala de aula com alguns alunos. Então, o que era a teoria do dominó? Se o Vietnã caísse nas mãos do comunismo,
o restante da Ásia também iria cair. O restante do sul da Ásia, é isso mesmo. Exatamente. Aí, não é que a teoria do dominó, ela foi utilizada, esse termo, para a América do Sul, mas podemos espelhar para a América do Sul. Havia uma grande preocupação de uma nação tão importante dar uma guinada mais à esquerda, no caso, o Brasil. Apoio de um golpe militar no Brasil em 64, temos documentos, não é achismo, não é pesquisa, não é uma né? questão de opinião. Não é uma questão de opinião, é uma questão de sensatez e honestidade intelectual. E pesquisa histórica, né? Nós temos arquivos na biblioteca de Washington que demonstram isso, nós temos gravações. Então isso é ponto, é como se fala, prego batido, ponta virada. Não há questionamento que houve um apoio internacional, bem como também houve um apoio internacional para a derrubada do o governo de Allende lá no Chile, primeiro governo socialista eleito por voto popular. Correto. Tá. E aí qual é a grande questão? Há alguns debates assim que serve para a gente levar para vestibular também. Temos um grupo minoritário que vai, assim, de historiadores mais barulhento, que defende a tese que de 64 a 68 não podemos considerar uma ditadura militar. Era dita branda, né? Certo. Aí a partir de 68, com o AI-5, e aí eu oriento a todos que leiam o AI-5 alguma vez na vida, porque o AI-5 você vai ver diversas características como o fechamento do regime, falamos em sala de aula inclusive, que é uma vitória basicamente da linha dura, porque nós tínhamos dois grupos que disputavam espaço dentro das Forças Armadas, disputavam quando falamos sobre o poder, mas se uniam quando nós falamos sobre oposição, que é um grupo genericamente chamado de Sorbonne ou Castelistas, e um outro grupo chamado Linha Dura. E assim, é bem interessante porque no debate de hoje, vamos falar sobre direitos humanos, no contexto internacional e no contexto aqui brasileiro, à época do governo militar. Tudo bem, Lia? Bem, então, né, a partir do que o João Paulo falou, né, existem várias discussões em torno desse governo instalado em 64, né, eu até brinquei que olha, era a dita branda, porque a ditadura, né, ela começou supostamente a partir do AI-5. E, na verdade, existem várias questões relativas a esse período, né? Já percebi algumas leituras, já vi algumas leituras que as pessoas dizem, olha, nesse período até 68, as pessoas podiam votar. Foi uma constituição aprovada no Congresso, então não é uma ditadura. Mas nós sabemos que os militares, eles tiveram o papel de forjar uma ditadura, especialmente para o mundo externo. Sim. Então, eu não posso dizer que era uma democracia. Ocorreram eleições para para deputados, né? A ditadura foi legitimada pela Constituição de 67, a partir da abertura do Congresso para votação, mas não eram todas as pessoas que podiam votar. Boa parte dos políticos tinham sido cassados e o Brasil estava dividido em dois partidos, a Arena e MDB. Então, assim, ditadura instalada, nós sabemos que existem duas minorias que sofreram bastante com esses desmandos, né? Com o autoritarismo, que sofreram bastante com a repressão. E o João Paulo e o Nilo vão falar mais sobre isso, né? Por quê? Porque as pesquisas, os livros, eles dificilmente colocam um holofote, literalmente, nos negros e indígenas. Parece que esses assuntos são pouco silenciados durante a ditadura civil-militar. Sim. Então a gente resolveu falar sobre esses aspectos que não são recorrentes nos livros, para a gente, de fato, chamar a atenção para essas minorias. Nilo, você começa. É curioso, né? Porque hoje é dia 19 de abril, né? Tradicionalmente, quando eu era criança, já faz muito tempo, quando eu estava lá na escola, lá nos meus inícios, aí era o Dia do Índio, né? Era assim que se referia, essa data era chamada dessa forma. E hoje a gente já questiona essa terminologia, que além dela ser equivocada do ponto de vista geográfico, né? Ela tem essa coisa de estabelecer para a diversidade de povos que estavam aqui antes da conquista europeia, como se eles fossem uma única entidade, né? Como se fosse um único povo, um único grupo de costumes, práticas e línguas
e coisas dessas. Então hoje nós falamos o Dia dos Povos Originários, né? O Dia dos povos indígenas. Né? A gente tem uma coisa, recentemente também, né, nos jornais, né, há menos de um mês, saiu nos jornais da grande imprensa que o projeto que faz a recuperação histórica da documentação que trata da ditadura militar, ditadura civil militar aqui no Brasil, a Comissão da Verdade, ela conseguiu encontrar registros, então é documentação comprovada, de 8.350 indígenas que foram assassinados durante o período de 1964 a 1985, período ditatorial. Essas pesquisas recentes, elas têm uma importância para mostrar para a gente, lembrar a gente, né, a quem está nos ouvindo aí, que a pesquisa histórica está sempre andando, né? A pesquisa histórica ela está sempre sendo feita. Não é porque algo foi estudado há 20 anos atrás que não pode mais ser estudado hoje. Estamos sempre em busca de novas documentações, novas análises. Então, recuperar essa faceta, e isso é muito curioso, porque se falava muito nessa coisa da ditabranda, a Folha de São Paulo uma vez usou isso num editorial, né? No Brasil não teve ditadura, foi uma ditabranda, aí depois pediu desculpas, aquela coisa, né? Então, é importante a gente lembrar, porque se dizia que era uma ditadura que tinha matado pouco, quando comparada com ditaduras como a da Argentina e do Chile, né? E nessa contabilidade anterior, por exemplo, esses assassinados dos povos originários não estavam incluídos, né? O que revela esse ocultamento da luta desses povos e do projeto de desenvolvimento econômico e social que o governo ditatorial serviu, né? Que era um projeto, por exemplo, de expansão das fronteiras agrícolas para estabelecer os latifúndios monocultores voltados para o mercado externo no velho estilo da plantation e que, para isso, tinha que eliminar essas populações que ocupavam esses territórios, né? É importante lembrar isso também, gente, e lembrar que hoje a luta indígena fez inúmeros avanços, né? Hoje nós temos um ministério vinculado a essas populações, tem lá o Ailton Krenak eleito para a Academia Brasileira de Letras, mas a gente tem também uma luta que é uma luta política que está em curso. A história tem uma responsabilidade com essas questões do mundo contemporâneo e dessas disputas, e nós temos esse combate pela história, né? Como dizia lá os nossos amigos dos análises, né? O Lucien Febvre, o Marc Bloch, né? Os combates pela história que têm que ser travados permanentemente. Se vocês me dão aqui mais 2 minutinhos, eu queria só lembrar uma coisa, que é o seguinte: na sociedade brasileira existem algumas coisas que a gente pode chamá-las de estruturas, né? Porque elas estruturam esse projeto de sociedade na longa duração, né? Durante um larguíssimo período de tempo. Pensando na conquista colonial, né? Quer dizer, pensando nesse primeiro encontro das populações europeias, que vinham com o seu projeto de expansão, de busca do lucro, de especiarias, metais preciosos, e as populações originárias do Brasil, por exemplo, o grande ramo das populações tupi-guarani que estavam no nosso litoral, você tem um encontro de duas concepções, de duas mentalidades completamente diferentes no que diz respeito a para quê e como se viver, né? Então, eu queria lembrar que esse encontro ele termina resultando em duas estruturas, veja, são mais, né? Eu estou chamando de estruturas sem grande refinamento teórico, mas que estruturam a sociedade brasileira até hoje, por isso que eu estou usando esse termo. Só escolhi duas, mas poderíamos pensar em mais. Uma é a grande propriedade fundiária, né? Que traça uma linha de parentesco da sesmaria colonial até o agronegócio, né? E a outra é o racismo, né? Por isso que o racismo é dito racismo estrutural, né? Porque realmente a sociedade brasileira se estruturou em cima dessa base que é diretamente advinda da escravidão, ainda que não esteja limitada a ela, né? E que com a presença, já quando chegam os jesuítas em 1549, os jesuítas, se você pega as cartas do Manuel da Nóbrega, por exemplo, ele tem 12 cartas para os principais da ordem dos jesuítas, e nessas 12 cartas ele estabelece uma etnografia e uma antropologia dessas populações indígenas.
E esse conhecimento ele é produzido juntamente com um conjunto de gramáticas, Sim. dicionários, para que possa se implementar um processo de catequese e o governo das populações indígenas, né? O que está em jogo no projeto colonial, que é explicitado pela presença jesuítica, é um projeto de dominação, de conquista, de catequese, de utilização e exploração do trabalho. Então, esse projeto ele exige um determinado conhecimento sobre o modo de vida, sobre o comportamento, sobre os valores, sobre as práticas sociais, sobre a estruturação dos relacionamentos entre os indivíduos nessa sociedade tão diferente ao olhar europeu, né? E esse projeto ele se torna muito rapidamente, o projeto de governo dessas populações, se torna o projeto do governo do escravo, porque os povos indígenas foram escravizados também. Né? Negro da terra, né? Exatamente. E o fato de você começar a trazer escravizados da África para o Brasil, em nenhum momento impediu a continuidade da escravização indígena. É verdade que a igreja vai estabelecer aquela distinção entre os índios mansos, né? Aqueles índios que aceitavam a catequese, e os índios brabos, aqueles que não aceitavam a catequese e que na posição da Igreja Católica, só os segundos, né, os brabos, deveriam ser escravizados. Mas, na prática, todos eles foram. Né? A presença dos bandeirantes toca diretamente nessa questão. E que esse projeto colonial, ele ainda está em curso. Né? A gente está acompanhando aí as discussões do marco temporal como forma de tentar eliminar, né, da história brasileira e do direito à propriedade, do reconhecimento das áreas de ocupação das populações indígenas, dentro do atual debate político brasileiro. Né? Então isso tem é algo de muito atual e muito discutível, e nós não podemos deixar de... Se a gente está preocupado com essa formação de uma consciência crítica e cidadã no Brasil, deveríamos estar, pelo menos, né? A gente também tem que pensar em termos de vestibular, são assuntos de uma enorme atualidade. Né? São assuntos de uma enorme Explica para atualidade. eles, Nilo, essa ideia do marco temporal, essa lei do marco temporal. Como isso prejudicou, né, os grupos indígenas, como pretende prejudicar, na verdade, né? Você tem uma tentativa de limitar no tempo, a partir da Constituição de 1988, a reivindicação das terras ocupadas pelas populações nativas. Né? Então, com isso, é como se as populações nativas tivessem passado a existir, e junto com elas os seus direitos, né, com a Constituição de 1988, o que é uma limitação, né, do marco temporal, do marco cronológico para a reivindicação das terras e o reconhecimento, né, dessas terras pelas populações nativas, pelas populações originárias. Que curioso. Puxando para quem vai fazer a prova da UES, nós pensamos muito nos nossos alunos aqui, para os nossos alunos e para além dos nossos alunos, a nossa fala aqui. É curioso que aqui no Ceará, o Nilo falou sobre uma das estruturas, né, que é o latifúndio. O latifúndio muito ligado à questão... Algumas pessoas se equivocam achando que o latifúndio no Brasil está muito ligado ao sistema de capitanias hereditárias, mas na verdade está mais ligado ao sistema de seis-marias. Tudo bem, mas não é sobre isso em si. Em 1850 tivemos uma lei chamada Lei de Terras, que está no mesmo contexto de um dos tópicos que nós vamos trabalhar, que é a história da escravidão, como estrutura, que o Nilo falou muito bem, falou das estruturas, algumas, né, que é o latifúndio, que é a escravidão. Em 1850 foi feita uma lei chamada Lei de Terras. Na Lei de Terras, ela traz toda uma especificidade para se adquirir terras. E nessa Lei de Terras falava também sobre as populações indígenas, né? Que os governadores de província deveriam demarcar onde nós tínhamos populações indígenas. Para quem vai fazer a prova de história, que na UES, ou que tem a história do Ceará, lembrando uma informação muito importante, né? O governador do Ceará, à época, ele vai mandar um documento para o Império, afirmando que não havia mais povos indígenas aqui. Isso trouxe danos profundos, historicamente falando. Isso em 1850. No mesmo ano que foi feita a Lei Eusébio de Queiroz, 2 semanas e meia, nós temos a Lei de Terras, ela foi desengavetada, ela foi modificada e foi aprovada, e tem toda uma explicação para isso. Mas só para dar um gancho para você explicar para os nossos alunos, e para os nossos, né, quem está acompanhando,
um pouquinho sobre o marco temporal, e tem um detalhe interessante. Nós temos tipos de direito. Nos Andes, existe o direito que eles chamam de direito da Mãe Terra, que vai para além do direito dos povos indígenas, mas está integrado, que é o direito da Pachamama. Eu vi uma entrevista, na verdade, ao vivo do, eu acho que é José Carlos Volkmann, em uma palestra em Curitiba há alguns anos, quando ele estava lançando um novo livro de história do direito, ele falando sobre o direito que desce dos Andes e que nós aqui no Brasil, isso em 2014, 2015, deveríamos escutar mais, que é o direito da Pachamama, né? Pode continuar. No caso específico aí da Bolívia, inclusive, é o Estado plurinacional, né? A Constituição boliviana quebrou aquela coisa que nós ensinamos nas aulas de formação do Estado Nacional moderno, né? Aquelas características concentradoras e unitárias que o Estado tem e que eles negam lá na Bolívia, né? Porque não tem essa ideia de uma única nacionalidade, né? Você tem um Estado que é plurinacional e que constitucionalmente reconhece essa pluralidade de nações e, portanto, de modos de vida, valores que estão vinculados realmente, como o João Paulo falou e como a Lia tinha sugerido também, aos direitos dos povos originários. Pois é, então essa questão do marco temporal é uma tentativa de impedir, de impedir e limitar que as populações indígenas reivindiquem as terras, território que era de direito, que lhes pertence e de muita direito. gente questiona, mas por que eles não estavam nessas terras que seriam deles? São vários os fatores, né? Nós temos a SPI, o Serviço de Proteção ao Indígena, que durante boa parte do século XX ele estava funcionando, e eles acreditavam, né, esse órgão que era ligado ao governo, que os índios deveriam ser aldeados ao mesmo tempo que deveriam ensinar características civilizatórias a eles. Então percebam que eles foram retirados das terras, foram colocados em outras terras e ensinaram para eles outras práticas, digamos como as práticas urbanas, tirando inclusive eles desse contexto social, desse contexto cultural. E outra, né, durante o período da ditadura militar, talvez de uma forma mais forte, eles tiveram que fugir dos seus territórios, muitas vezes por conta dos próprios latifundiários, dos grileiros, dos mineradores, né? Então esse medo fez com que eles saíssem dessas terras e fossem para outras terras. E nós sabemos que isso é uma prática até hoje. É um projeto, nós temos, né? aquelas condições dos índios, né, Yanomamis, que no início do ano passado eles estavam castigados pela malária, subnutridos, não tinham acesso à vacinação e mais, eles estavam desse jeito, subnutridos, né? Porque eles não podiam praticar a agricultura, já que os mineradores estavam tomando conta daquele território e eles tinham muito medo, inclusive as mulheres, né, de estupros e outros atos de violência. Então, claro, que isso pode ser um dos exemplos menor em relação ao que tinha acontecido no passado, mas um exemplo atual do que aconteceu com os índios durante boa parte da nossa história do Brasil. Mas para a gente não ficar preso na história dos índios, vamos deixar o João Paulo falar um pouco sobre a questão dos negros. E só para lembrar que essa história, o projeto colonial, ele ainda está em curso. Esse projeto colonial de invisibilização, de extermínio, de controle, de exclusão, esse projeto ele ainda está em curso, né? Antes de falar sobre a questão, né, da escravidão, como um dos pilares de formação do Brasil, como o Nilo estava falando, quando vocês estavam conversando sobre a Constituição de 67, que algumas pessoas alegam que, pelo fato de termos uma Constituição, nós tínhamos uma democracia. Bom, nós temos países atualmente que possuem constituições, que possuem eleições. Aí a pergunta é, que tipo de eleições? Um grupo de pessoas que chegam a mim para falar, mas não havia Constituição, não havia votação, para tentar legitimar o regime militar, muitas vezes chegam a mim para criticar alguns governos atuais que possuem constituições, possuem eleições, e eles vão falar que são eleições fraudulentas.
E, assim, no que se refere a alguns governos atuais, temos algumas eleições agora pelo mundo, aqui na América do Sul, certo? Bem como na Europa, que, ao meu ver, são eleições viciadas, são eleições, certo, que não são limpas, não são adequadas. E bem como nós temos vários regimes pelo mundo, e até mesmo no Brasil, com constituições que o fato de ter constituição não significa que é uma democracia. O Brasil teve constituição em 37 extremamente autoritária, que é a constituição que nós falamos, nós chamamos genericamente de polaca, uma constituição com várias características do fascismo existente à época, que ficou em vigor de 37 a 45, tá, no regime da ditadura do Estado Novo, varguista. E o que é curioso, voltando ainda para a Constituição de 67, nós temos, ela é tão emendada, que muitas vezes nós temos vários constitucionalistas que falam que em 69 nós temos uma Constituição nova. É minoritário, mas nós temos grupos que falam de uma Constituição nova, majoritariamente é uma reforma constitucional, minoritariamente é uma Constituição nova, porque em 69 vamos ter uma incorporação desses AIs como o AI-5, certo? Que o AI-5 é algo bem problemático da história do Brasil no que se refere a direitos humanos, ou melhor, negação de direitos humanos. O que é bem curioso, de novo, é quando nós vamos analisar o pós-regime militar, pós-85, e mais precisamente a Constituição de 88, essa Constituição de 88, ela busca beber bastante em alguns princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 bebe muito nas ideias que meus dois amigos aqui, professores, dão muito em sala de aula, que é Kant, dignidade da pessoa humana. Kant, que inspira muito Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, Declaração dos Direitos Humanos de 1948, que inspira a nossa Constituição, principalmente no seu artigo 5º. Aí você anota aí em casa. O nosso artigo 5º, ele tenta ser um antídoto para o AI-5, entre outros pontos. Há um livro bem interessante, Nilo, não sei se você conhece, provavelmente conhece, porque vocês leem tanto quanto, que é O que Resta da Ditadura Militar, organizado por Vladimir Safatler. Esse livro, eu não lembro o ano que ele foi lançado, se 2011, não lembro exatamente, mas nós temos psicanalistas, Rita Maria Kell, é isso? Isso, Maria Rita. Maria Rita Kell, tem um artigo dela fantástico. Nós temos, falando sobre reminiscências do regime militar na Constituição de 88. É muito curioso isso. E assim, pegando uma temática que nós três podemos falar muito bem, que é dessas grandes estruturas da nossa formação, que é a escravidão, sabemos muito bem que a escravidão... Nossa, há um historiador vivo ainda, que é o Luiz Felipe de Alencastro, um grande mestre, né, ao meu ver, que ele, quando nós vamos falar em sala de aula sobre, que não é tão correto, mas nós falamos o ciclo da cana-de-açúcar, ciclo da mineração, não é tão correto chamar de ciclo, mas ajuda nas questões vestibulares. Ele fala que teve um ciclo que foi maior do que todos esses ciclos, um ciclo muito maior, que é o ciclo da escravidão, certo? Se pegarmos para analisar as pessoas escravizadas trazidas da África para as Américas, o Brasil foi a localidade que mais recebeu pessoas escravizadas. Vamos uma análise aí entre 5, 6 milhões de pessoas escravizadas, das quais uma parte considerável, substancial, vai entrar na primeira metade do século XIX, entre 1801 e 1850, que isso é bem peculiar. Então, olha só, o que é interessante é que na primeira metade do século XIX, 1801, 1850, como eu falei, temos muitas pessoas escravizadas adentrando aqui. E há um debate internacional já pelo final da escravidão, Nilo. Nós temos, em 1831, no Brasil, uma lei chamada Lei Feijó. A Lei Feijó, ela é muito curiosa, porque quando o Brasil teve reconhecida sua independência, em 1827 pela Inglaterra, o Brasil teve que negociar para esse reconhecimento. Haja visto a gente precisar tanto de aportes financeiros que eles poderiam fornecer a gente. Em 31, nós deveríamos colocar em prática uma política de fim do tráfico internacional de pessoas escravizadas. Mas é um período muito estável, período de abdicação de Pedro I, período que nós vamos ter início do período regencial.
E, embora a polícia do Rio de Janeiro, na época, quem comandava era o Eusébio de Queiroz, por curiosidade, né? Que lá na frente tem a lei Eusébio de Queiroz. Os documentos demonstram que ele tentou aplicar a lei, mas o Ministério da Justiça, que estava acima dele, fez vistas grossas a essa lei que proibia o tráfico internacional de pessoas escravizadas. É por isso que a gente fala genericamente que é lei para inglês ver, porque não houve a prática adequada, certo? Não houve a fiscalização adequada dessa lei, a lei Feijó. Os setores mais dinâmicos da burguesia inglesa, né, já no contexto da Revolução Industrial, eles já estavam entrando em choque, né, com a escravização em massa, e existia todo um movimento inspirado em ideias tanto que vinham do liberalismo e do iluminismo, né, dos direitos, quanto também de uma reivindicação religiosa. Na Inglaterra vai ter um pastor chamado Wilberforce, depois parlamentar, né, foi eleito para o parlamento britânico, e ele vai ser a força mais dinâmica dessa mobilização inglesa pelo fim do tráfico internacional. À época, né, se dizia o tráfico internacional de escravos. Né? Então, o que é muito bem colocado, Nilo, tá? Porque é o seguinte, nesse período realmente nós temos demandas, pressão por questões econômicas para cessar o tráfico internacional. Nós temos também demandas filosóficas. Kennedy Maxwell trabalha com isso, né? Que a gente não pode excluir que uma parte do parlamento britânico, por questões filosóficas, não concordavam com o tráfico de pessoas escravizadas. E há elementos religiosos. Você citou na Inglaterra, mas também tivemos nos Estados Unidos contestação. Na década de 1830, 1840, nós temos o chamado segundo grande despertar religioso. Alguns pastores vão defender o fim da escravidão. É interessante porque um desses pastores é o pai da escritora da Cabana do Pai, Tomás, que é um livro muito impactante, muito importante para um determinado momento histórico nos Estados Unidos, muito lido nos Estados Unidos e lido também na Inglaterra, e que vai influenciar também alguns textos aqui no Brasil. Em 1850, né, Lia, nós tivemos a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico internacional de pessoas escravizadas, mas houve uma grande preocupação. A preocupação da população era, essa lei vai ser aplicada ou não vai ser aplicada? Como a lei, certo, Feijó. Em 1852, nós tivemos duas leis especiais no Brasil, assim, uma foi a lei de recenseamento, que ia ser feito um recenseamento na nação, e outra uma lei de registro. Em 52, deveria entrar em prática essas duas leis. A lei de registro, todos, ao nascer seu filho, tem que registrar automaticamente em uma igreja, certo? E também, na verdade, tem que registrar em um cartório, por assim falar, e só assim a igreja pode batizar o seu filho se você registrar. Bem, também tem que haver um registro de pessoas que morreram, certo? Você vai ter que registrar e vai ter que pagar taxas para isso, e só depois, quando você tiver com esse registro... Não se pode mais nem morrer em paz. Mas foi isso que a população fez, que a igreja pode fazer a missa, todo o ritual. Em 1852, em várias partes do Brasil, tivemos várias revoltas, Nilo, várias revoltas. E essas revoltas, é interessante que elas foram muito mal compreendidas. É porque tem um conceito que eu quero trabalhar, que eu quero falar muito aqui, e vocês vão me ajudar muito. É curioso que em 52, essas revoltas foram revoltas contra o recenseamento e contra esses registros. O povo falava, como é que a gente vai pagar para esses registros? E muitas vezes é muito distante onde eu vou fazer esse registro. Então tivemos várias revoltas. O que é curioso, entre os populares, uma das motivações para os populares se revoltarem era o medo da reescravização. Muitos acreditavam que poderia haver uma reescravização no Brasil. Mas por que se acreditava nessa reescravização? É interessante porque boa parte da elite política, Partido Conservador, falava essas revoltas não podem ocorrer naturalmente do povo, eles não são capacitados, eles não têm articulação. Isso é o Partido Liberal que está incitando esse populacho a se rebelar. Então, é engraçado porque membros do Partido Conservador acreditavam que era o Partido Liberal, mas, na verdade, várias dessas revoltas aconteceram de forma espontânea, porque o povo tinha medo de uma reescravização.
que não era incomum no Brasil reescravização. Você não tinha direito, Nilo e Lia, nem a ganhar liberdade, porque você poderia ser reescravizado. Muitos foram os casos de reescravização. E aí a gente entra na ideia de poder da escravidão. O que é o poder da escravidão? A elite olhava para o povo como incapacitado, esses mestiços, esses pretos, forros ou, enfim, esses misturados, eles não têm a capacidade de refletir sobre a realidade e de se rebelar por conta própria. Força da escravidão, o desdém para com as classes populares. E no que se refere ao povo, a força da escravidão é no sentido de o povo sabe que a escravidão é tão forte, que o povo tem medo que as autoridades não colocassem em prática realmente a lei Eusébio de Queiroz de 1850, como não colocaram em prática a lei Feijó de 1831. E essa ideia de força da escravidão vai perpassar a história do Brasil na formação das relações sociais, políticas, econômicas. Aí, olha só, 1850, a lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico internacional. Aí nós vamos ter logo depois a lei do ventre livre, cheia de problemas. Lei dos sexagenários. 71, né? É 71. Lei dos sexagenários, o Saraiva, Cotegipe, de 1885. Muito problemática, porque começava a colocar em prática a libertação de pessoas a partir dos 60, mas tinha vários critérios. E a Lei Áurea de 1888. A história da abolição é uma história de lutas, de resistência, não foi um presente das elites. Mas isso aí é um podcast só sobre isso. E com a libertação nós temos pelo menos 3 conclusões, mas tem mais, sobre as relações entre brancos e negros. Primeiro, nós não vamos ter no Brasil, como tivemos nos Estados Unidos ou na África do Sul, uma legislação que aparta as leis Jim Crow nos Estados Unidos e as leis do Apartheid na África do Sul. Mas também, segunda conclusão, nós não tivemos leis para integrar adequadamente esses recém-libertos. Não tivemos uma integração, o que vai contribuir, Nilo, para uma profunda desigualdade social. E uma terceira conclusão, nossas elites têm vergonha da população miscigenada e negra no Brasil. Daí, desde 1850, intensificar a vinda de imigrantes, um processo de branqueamento e de preconceito contra o nosso povo. O vestibular gosta muito da revolta da vacina, 1904. No contexto da revolta da vacina, alguns sanitaristas no Brasil e alguns cientistas fora do Brasil alegavam que muitas pessoas estavam morrendo aqui no Brasil por causa que a miscigenação gerou um povo muito fraco. O Oswaldo Cruz, muitos problemas, equívocos. À época ele defendeu a tese que não foi a miscigenação que provocou a nossa fraqueza, que isso é um equívoco pseudocientífico, mas sim a proliferação de doenças devido à falta de saneamento. E ao longo da história do Brasil, as comunidades negras vão ser segregadas durante muito tempo. Nilo, sabe mais do que eu, pode comentar. Falaram que eu estava calado, aí me deram a palavra agora, né? Só lembrando que no início do século XX, né, mais ou menos nesse período da revolta da vacina, vigorava aqui uma teoria trazida da Europa, que era o racismo científico, e o racismo científico legitimou, né, muitas vezes essas práticas em relação aos negros. Diziam que alguns, né, pseudos intelectuais, alguns que começaram a escrever sobre a sociedade brasileira, mas não eram sociólogos, porque eles não seguiam nenhuma metodologia. Eles diziam que o negro ele estava mais condicionado a proliferar doenças e a cometer crimes, né? Ele relacionava as características biológicas a características comportamentais. Então, com certeza, esse período que o João Paulo está falando foi muito marcado por esse racismo científico. E assim... a eugenia, Conde Gobineau. O Conde, assim, né? Porque ele se deu o título, né? O Gobineau, que é autor, é um francês que veio para o Brasil como diplomata, foi amigo do Pedro II, se corresponderam até a morte de um deles, é claro. E, até porque ele está numa mesa branca, né? Aí, o Gobineau, ele escreve um livro chamado Discurso sobre a origem Discurso sobre a desigualdade entre as raças. Né, que ele diz que, na verdade, com a miscigenação, você tem uma inevitável involução da raça humana. Né, já se falando em termos de evolução, e, no caso dele, de involução. Né? O livro do Darwin é publicado em 1859.
Origem das Espécies, né? Publicado em 1859. Depois do livro do Darwin, a gente vai ter o tal do darwinismo social. Que é vai uma- legitimar o evolucionismo, que Que também é uma foi distorção das do- ideias do do Darwin. Exatamente. Né? Porque o Darwin tem textos que ele fala que é uma aberração o que acontece na América do Sul, por exemplo, no Brasil, Ele com a passou escravidão. por aqui, né? Ele passou Na por viagem aqui. do Ele Beagle. vai criticar severamente, ele vai falar que é uma aberração. E é interessante que o racismo historicamente, ele é uma imposição física de um povo sobre outro, o branco sobre o negro, mas também ele vai muito para o campo das ideias, para o campo do imaginário. É uma imposição pela construção da ideia, fortíssima, midiática, rebatida, refalada, de que o negro e o que representa, certo, a sua cultura é inferior ao branco. E no regime militar, nós sabemos assim que as comunidades negras também vão ser extremamente segregadas. Mas aí já dá para um outro podcast. E outra coisa, vão ser segregadas e vão ser amparadas pelo discurso do Gilberto Freire, né, sobre a democracia racial, que no Brasil não existia racismo, que o Brasil foi formado pela harmonia entre negros e brancos, e a ditadura civil-militar vai se utilizar muito desse discurso, né, para dizer, para na verdade esconder os fatos que aconteciam com os negros. Inclusive, tem uma matéria, tem uma reportagem com o Gilberto Freire ali no fim da ditadura militar, nas Isso, a páginas revista amarelas Veja. da Veja, que ele vai corroborar mais uma vez, vai dizer, olha, o racismo não tem aqui no Brasil. Não é como nos Estados Unidos que existiam leis segregacionistas. Aqui pode até ter uma injúria racial, mas racismo não tem não. É uma coisa que eu quero até deixar bem claro, porque quando eu falei algumas conclusões, de forma alguma eu contesto a ideia de que aqui há um grande racismo e que o tipo de racismo que temos aqui matou e mata muita gente ainda. Isso eu não vou tirar. Só estou falando que nós temos algumas políticas diferentes entre lá, Estados Unidos, África do Sul e o Brasil, mas há racismo e há uma matança das populações dos negros, de uma forma geral. Está em curso um Está em genocídio, principalmente da juventude negra, né? Para a gente finalizar, já estamos recebendo aqui os avisos de que o nosso tempo está estouradíssimo. MNU, Movimento Negro Unificado, fundado em 1978. Influenciado pelos movimentos norte-americanos, né, que esses movimentos de característica identitária, de característica cultural. Aí vocês estão comprando uma outra briga Sim, aí, sim, outro podcast. Vamos lá. Obrigado aí, Lia, obrigado João Paulo pela porque presença. a gente deixou algumas provocações para vocês pesquisarem mais e procurar a gente para discutir esses assuntos. É isso aí. Olha, é um grande prazer estar ao lado da Lia. Já fizemos vários podcasts. O Nilo, ele sabe que, se ele não sabe, e eu não sou de fazer propaganda e política gratuita, eu considero um mestre, né, aqui em Fortaleza. Só porque eu sou o mais velho da mesa. Não, é pelo lá, conhecimento mesmo, porque tem mais velhos que sabem bem menos. E essa voz carioca, né, que toma Isso. todo o podcast só para ele, para ouvir essa Então, assim, voz doce. Ótimo. E nós falamos sobre vários temas que vão servir para o vestibular de vocês. Exatamente E isso. para aprofundar o conhecimento de vocês. E fica aqui espaço para vários outros debates, tá? Esse tema tem desdobramentos. E é isso, gente. É isso, gente. Beijos. Tchau, tchau. Sucesso. Valeu. Tchau.